Olá, hoje no Defensoria Pública Responde nós vamos falar sobre o trabalho da Defensoria Pública de Santa Catarina. A instituição foi criada em 2012 por meio de um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Mesmo assim, muitos catarinenses ainda não sabem que podem contar com esse serviço gratuito. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o defensor público João Joffre Coutinho. Defensor, seja muito bem-vindo ao nosso programa e agradeço a participação. Olá, Gutierrez, eu que agradeço mais essa participação, mais essa edição do programa e fico aqui à disposição para tentar esclarecer algumas dúvidas para a população. Defensor, então esclarece para a gente o que é a Defensoria Pública, especialmente a de Santa Catarina, e com que objetivo ela foi criada. Bom, a Defensoria Pública ela é uma instituição autônoma, prevista pela Constituição de 88, tem algumas defensorias públicas bem anteriores à Constituição de 88, em alguns estados. Aqui no estado de Santa Catarina ela foi criada apenas em 2012 e o objetivo dela é oferecer o acesso à justiça à população carente do estado que não tem condição para contratar um advogado. Além dessa atuação em processos judiciais, a Defensoria também atua em diversas outras áreas, também atende a população em diversos outros quesitos, né? Poderia falar um pouco mais sobre esse trabalho também que a Defensoria atua? A Defensoria Pública, o objetivo dela é garantir o acesso à justiça. E esse acesso à justiça, ele não vem necessariamente apenas pelo judiciário. A função da Defensoria Pública é garantir, ensinar os direitos, né, transmitir os direitos que a população tem. Então, é também uma instituição educadora em direitos. Ela está ali pronta, esperando que a população que tem alguma dúvida dos seus direitos procure a Defensoria e assim se esclareça sobre as diversas gramas de direitos que tem. Além de ser educadora em direitos, a Defensoria Pública ela também tem a função de litigar esses direitos se necessário no judiciário. Então, quer dizer, a ida ao judiciário é apenas uma das ferramentas que a Defensoria Pública tem para conceder o acesso à justiça, aos direitos da população que necessita. E nos casos em que é necessário ir até o judiciário, né, quais são os casos, quais são os tipos de casos em que a Defensoria Pública ela pode atuar, defensor? A Defensoria, no caso, a Defensoria Pública, eu falo aqui pela Defensoria Pública do Estado. Sim. A Defensoria Pública Estadual, ela pode atuar em todas as esferas, todas as áreas que a Justiça do Estado recebe. Civil, criminal... Todas elas. Agora, é importante frisar que a Defensoria Pública, ela tem uma missão de evitar que demandas sejam judicializadas. Então, ela, no primeiro momento, ela pode ensinar os direitos, esclarecer os direitos para a população, para que essa população possa, de alguma forma, por si própria, lutar pelos seus direitos. Agora, a gente também pode fazer alguns acordos extrajudiciais. A gente chama a população, a pessoa que necessita desse direito, a outra parte também que está ali em algum conflito e tenta fazer uma composição para não precisar essa demanda chegar ao judiciário. Com isso a gente evita essa grande demanda que o judiciário está recebendo. Muitas vezes as duas partes saem ganhando nesses acordos, né? Porque evita aí um processo que pode levar muito tempo. Sem sombra de dúvida. A gente brinca que às vezes um processo judicial, até quando se estende durante muito tempo, ele acaba sendo uma pena para aquelas partes que estão ali. Então a gente tenta com isso evitar e fazer uma composição para que os dois saiam satisfeitos. E no caso dos processos judiciais, defensor, a Defensoria Pública ela atua apenas em casos individuais, particulares ou também em casos coletivos, por exemplo? A Defensoria Pública ela também foi pensada para o defensor tenha a possibilidade, através da legislação, a possibilidade de ele entrar com umas ações coletivas. Quer dizer, uma ação proposta pela Defensoria Pública pode abranger uma diversa gama de pessoas. Então, um variado número de pessoas pode ser beneficiado com uma única ação feita pela Defensoria Pública, o que também ajuda a descongestionar o próprio judiciário, que vai receber uma ação que vai garantir o direito de várias pessoas. Para isso, a Defensoria Pública recebe o pleito das pessoas, faz uma análise, identifica que ali é uma ação coletiva e judicializa a ação coletiva. E quem pode procurar os serviços da Defensoria Pública, defensor, por exemplo, quais são os critérios que o cidadão ele precisa preencher
para poder contar com os serviços gratuitos da Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela atende, inicialmente, a questão financeira, pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. Então, a gente tem Ela tem que comprovar essa condição. Exatamente. Ela tem que comprovar que a renda familiar dela é de até 3 salários mínimos, podendo ser até 4 salários mínimos. Pessoas que, por acaso, extrapolem isso, o defensor público também pode fazer uma análise para ver se ela tem outros gastos que impeçam a contratação de um advogado. Por exemplo, aquela pessoa que tem um gasto excessivo com medicamentos ou com algum outro custo que ele consegue demonstrar que ali ele não tem como pagar um advogado. A Defensoria Pública faz um estudo para assim atender. Mas esses são os vulneráveis financeiros. Agora, também alguns outros tipos de vulneráveis, como, por exemplo, a pessoa que está presa, encarcerada e não tem um advogado, a Defensoria Pública também tem a missão de defendê-la, mesmo que ela tenha dinheiro para pagar um advogado. Se ela não apresentar um advogado, ela não pode ser processada sem defesa. E a Defensoria é o órgão do Estado que incube a isso. E como é que o cidadão que tem interesse em buscar os serviços da Defensoria Pública, ele pode entrar em contato com o órgão? Hoje a gente, infelizmente, não está presente em todas as cidades do Estado, a gente está em crescimento ainda. Como disse, só em 2012 que o Estado criou a Defensoria Pública. Aqui na capital, a gente funciona na Avenida Otto Gama Dessa, número 622. E a gente também tem unidades no sul, no norte, em 24 municípios do Estado. Ele pode procurar qualquer uma, se informar no site da Defensoria, procurar ali a hora do atendimento, que de regra começando ao meio-dia, e procurar a Defensoria Pública, levando alguns documentos necessários para o início da entrada na demanda, ou para tirar as dúvidas do que ele precisa para entrar com essa demanda, e vai ser feito o atendimento dele. Com certeza, até porque a Defensoria Pública está à disposição do cidadão para que ele possa fazer valer os seus direitos, né, defensor? Sem sombra de dúvida. A gente tem um lema que garantir o direito é o nosso maior feito. A Defensoria Pública ela é criada para garantir o direito do cidadão que necessita. Está certo, então agradeço novamente a participação de você aqui hoje. Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer outra chamada. E o quadro Defensoria Pública Responde volta em breve com novos assuntos. Até lá!